Olá pessoal, então chegamos agora à aula 6 do nosso curso de Angular. Então nesta aula nós vamos ver mais dois recursos poderosíssimos do Angular. Então veremos o ngFor, que é uma diretiva do Angular que permite iterar sobre uma coleção para montar uma view. Então, por exemplo, você tem uma coleção de dados e você quer exibir ela no formato de uma tabela. Então o ngFor é muito útil nessa situação. E às vezes também você tem algum trecho de uma view, uma parte de uma view que você não quer mostrar ou você quer mostrar sob determinadas condições. Então a gente vai ver esses dois recursos. Então vamos à prática novamente. Bom, então para mostrar esses dois recursos, o ngFor e o ngIf, nós vamos criar uma coleção. Então, uma coleção nada mais é do que um array, né? Então aqui eu tenho um objeto usuário. Eu vou criar uma coleção de objetos usuário. Então eu vou criar aqui uma coleção chamada usuários. Então aqui acima a gente tem um usuário. Aqui eu vou ter usuários. Cada usuário é da classe usuário. E aí eu vou informar, ó, colchete. Colchete eu digo que é uma coleção, que é um array. E o array tem que estar definido dentro de colchete. Então eu vou pegar aqui isso daqui, ó. Eu vou pegar isso, copiar e colar aqui. Aí eu vou colocar uma vírgula e vou colar. Outra vírgula e vou colar. Então eu tenho 3 aqui, eu só vou mudar o usuário. Vou E aí tá, então eu vou colocar alguns maria.clara@email.com. Aqui eu vou colocar Cadu. E o meu eu vou colocar um e-mail meu, matioli@unicampbr. Bom, e aí então a nossa intenção agora é exibir essa coleção no formato de uma tabela. Então eu vou abrir o template e a gente vai inserir aqui. Bom, eu vou tirar essa parte daqui. Então eu vou alterar, vou tirar essa parte daqui. Eu vou deixar a tabela e o form e a tabela de dados abaixo. Então aqui eu vou retirar isso e vou colocar aqui um H2, colocar aqui cadastro de usuários. E aqui abaixo eu vou criar uma table e essa table eu vou dentro dela eu vou colocar um thead, o cabeçalho da table, e eu vou colocar aqui a linha e os nomes das colunas. Então a primeira eu vou colocar um ID para exibir o ID do usuário, depois nome, e-mail, e não vou exibir a senha, vou colocar uma coluna aqui, que nessa coluna não vai ter cabeçalho, porque eu vou colocar o botão editar e excluir. Bom, aí eu vou colocar aqui agora o tbody, o corpo da tabela, e eu vou exibir aqui. Bom, aqui é que entra o nosso amigo ngFor. Então normalmente você colocaria tr para criar uma linha,
Dentro dessa linha a gente vai colocar então o que? Usuário, ID usuário, né? Aí um outro TD, onde eu vou colocar usuário, nome, e um outro TD, onde eu vou colocar usuário, e-mail, e um outro TD que eu vou colocar os dois buttons. Opa, button, e vou colocar deletar, e o button aqui eu vou colocar da classe do Bootstrap, classe btn, e a classe btn danger, perigo, btn, o botão btn small. E aí o outro botão, então esse outro botão vai ser o editar, e ele vai ser também classe, class btn primary e btn small também. Bom, isso então ele cria uma linha. Então vamos ver. Aparentemente está com algum problema. Vou dar o F12. Está com um erro de parse no theread. Então vamos ver. Theread body. It may happen when the tag has already been closed. Opa! Theread, não fechei o theread, né? Body fecha, o theread tá fora do ponto, né? Então eu tenho que vir pra cá. Salvei. E aqui está, ó. Tá fora, eu vou colocar dentro do container também. Mas ele só mostrou um usuário, o primeiro. Por quê? Porque não houve uma iteração. Então, o que é a iteração? Ele passar elemento por elemento. Pega esse, cria uma linha. Pega esse, cria uma linha. E assim por diante. Então vamos voltar aqui. Eu vou colocar isso também dentro. Eu vou colocar tudo, ó. O form e a tabela. Tudo isso eu vou colocar dentro do container. Então, aqui é a hora de criar a linha que eu quero que isso daqui seja repetido uma vez para cada registro da nossa coleção. Então é aqui que eu vou colocar o nosso amigo ng_for. Atenção, tem que começar com o asterisco, ng_for igual, aí ó, let, faça, né, usuário of usuários. O que é esse usuários? Esse usuários é a nossa coleção. E eu estou pedindo para ele fazer o que? Pegar um usuário dessa coleção, colocar nessa variável e fazer o que tem aqui. Aí depois ele vem e pega o próximo usuário dessa coleção, coloca aqui e repete tudo isso daqui. Então vamos ver se já dá alguma diferença. E aí está, ó. Já fez a iteração. Então, agora a gente vai dar uma melhoradinha aqui. Então eu vou melhorar aqui, eu vou colocar aqui o theread. Eu vou colocar class igual theread inverse. E a classe, a table, vou colocar class igual table stripped, que ele fica listadinho a tabela, né? E aqui está, ó, já está bem mais bonitinho, né? O cabeçalho está mais visível. Eu vou dar
uma linha aqui para separar um pouco o botão da tabela. Agora, uma questão. Vamos... Opa! Então eu vou só dar um BR aqui, ó. BR, HR, BR. Então pulo a linha, traço uma linha, mas não dá para ver a linha. Mas tudo bem. Eu vou tirar isso daqui. Só pular uma linha só. Aí. Bom, agora o que aconteceria se eu não tivesse, se a minha lista de usuários estivesse vazia? Então vamos forçar essa situação. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar um ponto e vírgula aqui e botar tudo isso em comentário para que ele desconsidere isso tudo. Então venho aqui agora. Eu não quero que apareça isso. Se não tiver nada, eu quero que apareça aqui nenhum usuário cadastrado. Fica bem mais elegante, né? Então agora a gente vai pedir ajuda do nosso outro amigo ngIf. Então eu vou lá no model, no template, aliás, e a gente vai então utilizar na hora de construir a tabela aqui, ó. E eu só vou construir essa tabela se tiver elementos na tabela, na minha coleção. Então, muito importante também aqui, ó, começa com asterisco obrigatoriamente. ngIf igual usuários interrogação ponto length. Essa é a forma da gente pedir para ele qual que é o tamanho da minha coleção, quantos usuários tem nessa coleção. Se isso for maior que 0, eu apresento. Então isso daqui é aquele tipo parecido com aquele operador ternário de algumas linguagens, né? Se for verdadeira essa situação, ele vai construir a tabela. Se não for, ele vem aqui para o que tem depois do ponto e vírgula. E o que tem depois do ponto e vírgula? Eu vou colocar um else sem usuário. O que é esse sem usuário? Esse sem usuário é um outro template, um trecho, um pedaço de um template. Então, se tiver algum registro nessa coleção, pelo menos, ele vai mostrar. Se não, ele vai procurar um local chamado sem usuário. Então eu vou construir aqui, ó, logo depois da tabela, esse template. Então eu vou colocar aqui, ó, ng template. Então eu esqueci de falar, esse também é o nosso amigo muito útil nessas horas. Então sem usuário. Então eu estou identificando uma parte do template, dando nome para essa parte. Então eu estou criando um template aqui on the fly, né? Durante a execução. Aí eu vou colocar aqui div e vou colocar essa div como a classe, vamos ver, usar a classe alert info. E eu coloco aqui o papel, o role alert. E dentro dessa div eu vou colocar o tag p. Eu coloco aqui nenhum usuário cadastrado. Pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu vou salvar e vamos ver o que deu. Olha aqui, ó, que lindo. Nenhum usuário cadastrado. Aí eu vou voltar lá para o nosso código, eu vou liberar novamente esses usuários. Aqui. E aqui. Salvo. E volto aqui. Compila, compila, vai. Deixa eu ver se eu salvei. Salva. Save all. Bom, deixa eu
ver aqui o que está acontecendo. Eu vou parar o servidor e forçá-lo a reiniciar. Bom, eu achei o problema aqui, ó. Nem eu sabia que isso era um problema. Mas se eu colocar o ngIf depois, ele não mostra. Eu coloquei antes, não sei se é coincidência ou se de fato a sintaxe tem que ser. Eu vou verificar e depois eu comunico nas próximas aulas. Então, table ngIf, depois eu coloco as classes e outros atributos que eu quiser. Então, vou salvar. E aqui está então a nossa tabela. Então, essa aula é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, o uso do ngFor para iteração e o ngIf junto com o ngTemplate para colocar uma condição. E nas próximas aulas a gente vai continuar avançando aqui na nossa aplicação. Então agora a gente vai querer salvar. Se o usuário cadastrar alguma coisa nova aqui, clicar em salvar, eu quero alterar. E aí a gente vai também implementar essas opções de editar e deletar. Tá ok? Então aguardo vocês na próxima vídeo.